tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 5. É o 5º domingo do tempo comum. E, consequentemente, essa semana que inicia hoje e termina no sábado será a 5ª semana do tempo comum. A cada domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos dá algumas pistas para que nós possamos viver bem as particularidades desse tempo. É tempo de caminhar na esperança, é tempo de caminhar na certeza, é tempo de fixar as nossas raízes em Deus. E o tema da liturgia de hoje, desse final de semana, nos convida a refletir: qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida? Qual é o lugar que Deus ocupa na nossa existência? Vamos analisar as 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, livro do profeta Jeremias, o capítulo 17. Quem participou da missa domingo passado vai lembrar que ela é a continuação da primeira leitura de domingo passado. Como a segunda leitura é a continuação de domingo passado e o evangelho é a continuação de domingo passado. Apenas um dado curioso: se nós participarmos da missa todos os dias, por 3 anos, sem faltar um dia, nós vamos ler toda a Sagrada Escritura, tudo numa sequência. Então, por ser a continuação de domingo passado, nós vamos lembrar o profeta Jeremias na primeira leitura, que domingo passado Deus vai atrás do profeta e escolhe o profeta para ser a sua voz no meio do povo. Estão lembrados disso? E o profeta diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Ele quis dizer assim: da minha boca só sai palavrão. E aí o que acontece? Estão lembrados da leitura, gente? O anjo do Senhor vai até o altar, pega uma brasa acesa e coloca na língua do profeta, como se estivesse purificando os lábios daquele homem, para dizer que depois da experiência com Deus,
os meus lábios não podem ser mais impuros. Eu não posso usar os meus lábios para ficar falando bobagem por aí. Depois dessa experiência, e aí eu até lembrava que foi com fogo, para mostrar que o fogo, ele purifica. Eu até dava o exemplo, né, daquele metal enferrujado, que a gente joga dentro do fogo, depois quando a gente tira, aquela ferrugem saiu. Saiu porque o fogo purificou. E aí a gente associa fogo ao Espírito Santo, as línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos. Ou seja, o Espírito Santo purifica a nossa igreja. O Espírito Santo tira aquela ferrugem que eu estou acumulando na minha língua, que eu estou acumulando no meu coração. E se deixar modelar pelo Espírito Santo, é ser essa nova criatura. Por isso que nós temos aquele rito bonito na primeira leitura de domingo passado. E agora o profeta continua. Já é século 6 antes de Cristo, portanto 600 anos antes de Cristo. E o profeta vai até o rei que governava o povo, que era o rei Joaquim, e começa a criticar o rei Joaquim devido às alianças que esse rei estava fazendo com outros povos para defender Jerusalém. Então o profeta fica muito bravo com esse rei. Embora esse rei não tenha dado ouvidos ao profeta, aí o profeta diz: olha, nós precisamos colocar as nossas esperanças e as nossas seguranças em Deus, porque é maldito aquele que confia em outro homem. O texto deixa muito claro, gente, que Deus não se trata de não confiarmos naquelas pessoas que nos rodeiam. É muito mais, trata de denunciar a autossuficiência de uma humanidade que foi criada por Deus, que foi querida por Deus, e agora ela tende a descartar Deus, começa a colocar outras coisas na frente de Deus, começam a confiar em coisas fabricadas pelos homens. É por isso que o profeta está dizendo: maldito o homem que confia no outro homem. Ou seja, maldito o homem que confia naquilo que o outro homem faz para colocar no lugar de Deus, criando assim uma falsa segurança, porque Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos conduz. E o profeta diz: não depender desse Deus é construir a nossa vida em algo que é limitado, em algo que é passageiro. E aí ele diz: é como uma árvore que é plantada lá no deserto, ela está condenada a desaparecer, porque a raiz dela vai crescer e não vai encontrar água. O homem que não confia em Deus, é como essa árvore, plantada num lugar onde não tem água. Ela pode até aparecer bonita. As donas de casa sabem muito bem disso. Não rega para ver uma planta, para ver quanto tempo ela dura. Está condenada a desaparecer. Ah, mas diz o profeta: a vida daquele que confia em Deus, daquele que espera em Deus, daquele que coloca a sua segurança em Deus, é como uma árvore plantada perto de uma água, que ela pode mergulhar as suas raízes bem fundas e sempre vai encontrar vida. Que imagem bonita o profeta está usando para falar da nossa confiança em Deus. Mesmo que venham ventos, mesmo que venham tempestades, aquele homem que ancora a sua vida em Deus, ele nunca sai decepcionado. O mundo sim, o mundo nos decepciona. Como é dolorido a gente ficar desiludido com as pessoas, não é, gente? Como é dolorido a gente frustrar as nossas expectativas com relação aos outros, confiar em alguém que depois vai te apunhalar pelas costas. É dolorido isso, é frustrado, às vezes dá vontade até de desanimar. Parece que tudo vai desmontar, parece que tudo vai desabar em cima da nossa cabeça.
e nos faz perder a vontade, até mesmo de levar as coisas adiante. Mas quando nós olhamos para essa leitura de hoje, o nosso coração se enche de certeza de que só em Deus nós vamos encontrar um rochedo seguro, porque Deus não falha nunca. Os homens falham, Deus não. E se Ele não falha, é porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, é porque um dia, com amor, Ele nos criou e criou para sermos felizes. E se nós estamos vivendo momentos de infelicidade, isso não pode ser de Deus. Isso é coisa do mundo. Porque em Deus nós vamos encontrar sempre a felicidade. A segunda leitura que nós acabamos de ouvir, a carta de São Paulo aos Coríntios, que também é a continuação da segunda leitura de domingo passado. Vamos só recordar domingo passado. Domingo passado, São Paulo, agora já é o ano 80 depois de Cristo. O Evangelho já estava saindo dos limites da Palestina, onde Jesus viveu, e estava entrando já no mundo grego. E São Paulo, quando estava falando de ressurreição para os judeus até que aceitavam. Só que quando chegou lá no mundo grego para falar de ressurreição, aí não aceitaram muito bem. E não aceitaram por quê? Porque na Grécia imperava uma filosofia chamada filosofia de Platão, que pregava o dualismo, ou seja, o corpo era diferente da alma. E aí os filósofos diziam assim: como é que pode o corpo, essa realidade carnal, essa realidade sensual, essa realidade materialista, esse lugar onde a alma fica aprisionada, como é que isso pode ir para o céu? Os gregos não chamavam céu de céu, chamava o céu de mundo das ideias. Como é que isso aqui pode ir para o mundo das ideias? E aí São Paulo usa um argumento muito simples, porque os destinatários da carta eram pessoas simples, e dizia assim: nós vamos para o céu, porque Cristo foi primeiro. Se nós não acreditarmos que nós vamos para o céu, a nossa fé então é mentirosa. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui porque nós acreditamos na ressurreição. Atenção, gente, é ressurreição, não é esse negócio de reencarnação, que muita gente anda pregando por aí. Reencarnação é outra coisa, é uma doutrina espírita, que não tem nada a ver com o catolicismo. Doutrina espírita é deles, catolicismo é nosso. E não vem dizer que é a mesma coisa, porque não é, não se mistura. A minha alma não é uma pulga que fica num cachorro, quando o cachorro morre ela pula para o cachorro que está passando perto. A minha alma, quando eu morrer, vai para o céu. E é São Paulo que está dizendo, não sou eu não. Nós vamos para o céu, nós vamos integralmente para o céu. E nós vamos por quê? Porque Jesus foi primeiro, porque Jesus foi preparar um lugar para nós. E aí lá no versículo 20 ele diz: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Ou seja, Cristo foi o primeiro. Não o primeiro como algo cronológico, mas como o princípio ativo dessa nova ressurreição. O princípio que gera essa nova humanidade, sobre a qual a força da morte não tem poder. Ou seja, Jesus, quando vai para o céu, ele arrasta atrás dele toda a humanidade, para que toda a humanidade seja salva. Então Paulo deixa muito claro nessa segunda leitura: nós precisamos viver nesse mundo, com os pés nesse mundo, mas o nosso coração precisa estar lá em cima. Nosso coração precisa estar lá no céu. Nós precisamos aspirar as coisas do alto. Nós precisamos desejar as coisas do alto. É lá que se encontram as verdadeiras alegrias. É por isso que na missa, quando o padre fala corações ao alto, o que é que a gente responde? Nosso coração está em Deus, e precisa estar em Deus, porque se o nosso coração ainda estiver nas coisas desse mundo, nós nunca vamos experimentar a
a alegria que é ser filho de Deus. Se o nosso coração estiver nas vaidades desse mundo, nós nunca vamos experimentar o amor de Deus na nossa vida. Se o nosso coração estiver nos bens materiais desse mundo, nós nunca vamos conseguir enxergar Cristo no pobre. E é isso que a gente olha no Evangelho de hoje, quando Jesus fala para os seus discípulos, depois que Jesus apresenta o seu plano de governo, lá 3 domingos atrás, quando ele entra na sinagoga, quando ele faz a leitura e diz o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me consagrou, Ele me enviou para uma missão. E qual é essa missão? Anunciar a boa nova, libertar aqueles que estão presos nas realidades desse mundo. Aí domingo passado Jesus sai com os seus discípulos e escolhe o primeiro Papa, não é? Faz aquela pesca milagrosa, e aí São Pedro fica todo com medo, e ele diz: de hoje em diante, você vai me ajudar a pescar almas para o céu? Você vai ser pescador de homens. E agora nós temos a continuação, que Jesus continua falando sobre esse grande projeto que é o reino de Deus, com as bem-aventuranças. Então Lucas está dizendo assim: com essas bem-aventuranças a libertação chegou. E chegou para quem? Chegou para os pobres, chegou para os que têm fome, chegou para os que choram, chegou para os que são perseguidos. Pobres como pessoas privadas dos bens, que estão à mercê da prepotência dos homens, que estão à mercê da violência dos ricos, dos poderosos, que não sabem partilhar. Pobres como desprotegidos, como explorados, como aquele que não tem voz, como aqueles que são vítimas de injustiça, que são vítimas de violência. Por isso eles têm fome, por isso eles choram, por isso são perseguidos. Portanto, esses são os primeiros destinatários da salvação. E aí nós podemos nos perguntar: mas então a salvação é só para uma classe específica? Aí a gente olha para o Evangelho de São Mateus. São Mateus dizia: os pobres em espírito. São Lucas está dizendo que é pobre, pobre mesmo, não é pobre de espírito, é pobre desprovido de tudo. E esses recebem a salvação primeiro por quê? Porque não estão presos às coisas materiais, porque não gastam as suas vidas atrás de enriquecimento, até mesmo às custas da miséria dos outros, porque não pegam aquilo que não lhe pertence, porque não são enrolados ou colocados em esquemas de corrupção, de desvio de dinheiro público. São vítimas. E aí a gente conclui que esses que estão abertos a essa boa nova, porque já perderam tudo, não tem mais nada. Então Deus é essa boa nova para eles. A palavra de Deus vem como algo que lhe faz bem, que transforma as suas vidas. E aqui eu termino só lembrando de uma história lá de Minas Gerais, quando eu era criança, que a nossa alegria quando a gente voltava da escola era passar perto da casa de uma senhora que se chamava Candinha. E a alegria dessa senhora era entrar com as crianças dentro da casa dela, levantar o seu colchão e mostrar o tanto de dinheiro que ela guardava ali debaixo. Ela tinha um prazer muito grande em fazer isso, e nós crianças, nós ficávamos com os olhos: eu queria ter esse tanto de dinheiro que a Candinha tem. E isso era todo final de semana. Quando a gente voltava na sexta-feira, ela sempre estava lá. No meu tempo, estudar era difícil, a gente saía da roça e vinha estudar na cidade. E não tinha hoje transporte escolar, a gente ia a pé. E chegando lá na casa da Candinha, ela nem oferecia água, ela queria mostrar o colchão que estava recheado de nota de réis. E um dia, uma sexta-feira, nós vimos que a Candinha não chamou a gente para entrar lá dentro. E aí na outra semana, de novo a Candinha não chamou.
E aí todo mundo ficou pensando, ela mora sozinha? Deve ter entrado um ladrão lá, deve ter matado a Candinha e levado todo o dinheiro dela. E para surpresa nossa, quando se entrou na casa, o dinheiro estava lá do mesmo jeito, mas a Candinha estava morta, deitada do lado. E aí pegaram o corpo e foram fazer os exames, e perceberam que a Candinha tinha morrido de desnutrição. Era tão pobre que só tinha dinheiro. Meus irmãos, que Deus nos livre do espírito de Candinha na nossa vida. Que nós nunca acumulemos bens, mas que nós aprendamos a partilhar. Quando a gente partilha, as coisas multiplicam. Quando a gente partilha, a graça de Deus multiplica na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.